Programa não recomendado para menores de 12 anos. 30 anos do Apple II mais barulhento de todos. Apagando uma EPROM, o Astro Rei. Consertando um Nintendo PlayStation. Tecnobytes providenciando maneiras de gastarmos mais dinheiro. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Repórter Retro de número, qual é o número 20? Peraí, tem piada 20 aí? Não sei, peraí, deixa eu catar nossa caixa de piadas de cretinos. Deixa eu ver aqui. Tô achando não. Temos que passar num sebo e comprar mais uma edição. Grandes piadas cretinas, volume 4, 7, sei lá, se tiver disponível lá. 20, 2 vezes 10, 4 vezes 5, sei lá, uma coisa assim. 19 mais 1. Vocês querem que eu invente uma piada? Então esse é o podcast 2.0. Para com essa sacanagem! Nós expandimos com uma placa da TDX, porque ela entrega. E colamos aquele 2.0 de traseira de musa, né? Nossa. Exatamente. É o podcast estéreo, 2.0, 2 caixas. Isso. Do lado esquerdo, do lado direito. E aqui nessa mesa triangular tá formada pizza. Então eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, João Cláudio Fidelis, que acabou de ficar com fome por causa do Giovanni. Ah, sem a culpa não é minha. A gente começa do jeito que a gente sempre começa, porque a gente é incrivelmente metódico nesses assuntos, com o 2016 das efemérides. E, Ricardo, o que tem aí de grande efeméride da época? 30 anos do Apple II mais barulhento de todos, do Apple II mais colorido de todos, e como a gente já falou por fora, e vão querer me bater, do R do Apple II, 30 anos do Apple II GS. Linkamos um post aí do Alex Lee. Ele simplesmente botou uma foto, bolo de 40 anos dele. Se vocês quiserem se divertir com a fotinha. Cara, ficou muito legal que ele botou no bolo. A intenção dele era lançar um Coffee Table Book. Ó, Giovanni, olha o Coffee Table Book aí. Ele ainda tem essa ideia de coffee table, que é também uma coffee table. Não, essa ideia de outro, né? Essa ideia de eu outro. vou falar uma coisa pra você. Essas velas estão muito estranhas. Depois do episódio 69, tá vendo falos e tudo que é canto, cara? Não, sério, cara. As velas estão parecendo vibradores, cara. Não. Desse assunto não entendo muito bem. Mas vamos voltar lá. 30 anos, ele tem aqui a data. Foi setembro, né? Mês passado. Sim. Setembro de 86. A Apple introduziu, no bom sentido, é claro, no mercado, sua versão de 16 bits do Apple II, né? Basicamente é um computador com 85C816, que é um processador que ele é compatível com P5C02, um chip novo de vídeo, um chip de áudio da Ensoniq, né? Case pequenininho na caixa, design Branca de Neve, Snow White, e um chip inteiro, literalmente era um Apple II on a chip. Aí aquele tecladinho com as teclas de estilo Apple IIc. Você esqueceu a falta do drive, que não cabia dentro. Não puseram o drive, porque, sabe-se lá por motivo, você tinha que comprar o drive e botar do lado de fora. Na verdade, chega a ser bem divertido que você vê certos setups que os caras têm 4 drives, aliás, na máquina, 2, 3 e 4. Aliás, uma falha grave do Apple II GS, assim, se a gente começa metendo malho, né? A falha grave foi no devido do drive tido. Tudo bem que primeiro a Atari ST também tem essa falha, mas eles corrigiram rapidamente. Ele não tinha o drive embutido, mas você podia comprar. Sim. Tinha interface, parará. E sim, você acabava comprando. É porque, pelo menos assim, o ST, ele tinha um slot de cartucho, você poderia botar um cartucho de, sei lá, uma luz de terminal, algum outro software, e a máquina já era utilizável. De repente eu quero fazer um terminal burro, né? Resolver o meu problema. O GS não, o GS você conseguia usar o Basic, legal, mas como é que você salvar o programa? Como ele já veio com interface de drive, ele pressupõe o seguinte: já que você fez o upgrade do Apple IIe ou Apple IIc pra cá, usa aí o drive do Apple II que você já tem. Essa era a ideia da Apple. Inclusive, tanto que eles tinham uma opção que você mandava seu Apple IIe de volta pra Apple e ele voltava kit DDX, quer dizer, voltava com uma placa de Apple GS dentro, virava um Apple GS com de inferioridade. Corpo de Apple IIe, né? Isso. Que cá entre nós acaba, hoje em dia no eBay, essas placas e esses micros transformados acabaram virando minas de ouro, né? Não, mas é uma coisa tão boba, né? Porque você transformava duas máquinas em uma. E hoje em dia tem gente que compra no eBay. A última vez que a diferença de preço era pouca. Não valia a pena, né? Manter seu Apple II também. E a última vez que eu olhei atrás de informações sobre GS no eBay, eu vi o pessoal vendendo somente a placa do GS, por isso até bem em conta. Nada que não resolva se você comprar o seu Tupperware e montar um GS dentro de um Tupperware. Ou num gabinete de expert. Eu já vi um brasileiro fazendo isso com Tupperware. É justamente expert no
cabe? É justamente que nós estamos. Cabe. Acho que cabe. Cabe. O GS é pequeno. A placa do GS é bem pequena. Tem o tamanho da placa do Apple II. Se for considerar que a fonte fica por cima da máquina, ela é bem pequena. O problema é que você tem que ter altura, né? Você vai colocar. Se eu não me engano, ela é um pouquinho maior do que aquelas placas mais recentes do XT, né? Sim. Que é o mesmo tamanho das placas de 386. XT Baby. Ela é pequenininha. O Ben Heck, ele fez um Apple II GS laptop. Pra variar. Agora a gente tem que mandar um MSX pra ele fazer um MSX laptop. E depois liberar o projeto. Todo quer. Eu sei que a gente já tá... Os usuários de Apple II vão querer na nossa cabeça que a gente tá começando a falar de MSX dentro do baixo do Apple II, mas tem um cara na Europa que ele fez, pra mim, na minha opinião, a solução completa, que é você pegar um Aburô da Panasonic e botar o A1 dentro. E fazer a ponte, ligar o teclado, aquela coisa toda. Esse aí ou é louco, tem estômago pra isso. Pô, cara, olha, eu vou falar uma coisa que ficou espetacular, cara. Ficou muito bonito. Tem vídeo no YouTube, mas eu vou ficar devendo o link por enquanto. A última vez que eu procurei, eu não achei. Espero que não tenham tirado. Ele foi internado numa instituição psiquiátrica e a conta dele foi... Só coisa, se vocês entrarem lá no What is the Apple II GS, tem as comemorações do aniversário do GS, 4 dias, posts além do dia 15, dias 16, 18 e 21, mais coisas documentando, colocando lá. Foi uma grande ultra super festa. As festas deles por conta dos 30 anos do GS. Ele acrescentou mais coisas no blog dele. Inclusive, acho que tá acrescentando já... temos também que falar, né, se não te apanha, do César, o fato também foi liberado para essa mesma época, com a questão de o dia seguinte ao aniversário, uma versão nova do ProDOS 2.4. Sim. Detalhe, quanto tempo não saiu a versão do ProDOS? Essa aqui é extraoficial, né? Desde 93. Ou seja, é quase um Zgrapher, né? Eu não entendi o que ele falou. Por aí. O ProDOS é o sistema operacional que a Apple disponibilizava para os Apple II, né? Ele foi atualizado por um cara, programador à parte, ele pegou uma série de novidades e fez literalmente um novo release. E o pessoal chegou ao ponto de fazer novos disquetes. Etiqueta de disquete pro... Giovanni, mas voltando pro Apple II GS, você que daqui da mesa é o único usuário de um, acho que o Juan fala aí suas impressões sobre o Apple II GS. Aliás, você ligou hoje o seu Apple II GS comemorar? Não, nem na época. É uma máquina bem legal, considerar. A solução de upgrade da Apple foi, felizmente, bem feita. Fizeram uma máquina incrivelmente compatível, sem nenhum tipo de problema. Claro, tem um chipteiro, ele diz pro mundo que ele é um Apple II. Ajuda o software a saber o que tá acontecendo. Claro, por conta dessa coisa do upgrade, algumas coisas acabaram sendo capadas. Por exemplo, a memória de vídeo, ela tá colocada no MHz, tá no clock mais alto, 2.4, V5.816. Então você tem algumas coisas que ficam meio engasgadas. Mas claro, os programadores aprenderam a fazer truque do tipo, faz tudo na memória de vídeo mais rápida, que é a Fast RAM, e depois joga pra Slow RAM. Mas de resto é uma máquina muito legal. Eu tô vendo justamente lá o texto a respeito do lançamento do ProDOS 2.4. Você viu que é o primeiro comentário? Vi. Eu acho um pouco exagerado dizer que é o principal lançamento do sistema operacional do ano. Mas eu reconheço realmente a importância. Não foi o Windows 10, não? Não, eu diria que era o Next, mas aí vou dizer que eu sou parcial. Ou o Physix. Mas assim, eu acho que eu reconheço que realmente é uma das coisas. É extremamente importante. Eu acho que é um dos mais importantes, sem sombra de dúvida. Mas o mais importante, bem, é um tanto quanto tanque. A controvérsia. Pra quem não viu, o primeiro comentário é do Juca, né? É o do Juca, nosso chapinha, lá da Metamáquina, que então colocou o comentário lá falando lá que ele perdeu a oportunidade de dedicar esse lançamento para os 30 anos do Apple II GS. Aí o outro disse, não foi esquecido. Tá no README dentro do disquete do ProDOS 2.4, tá lá. Do README? Do README. Aliás, é um troço bem legal que o Alex Lee faz aqui. Em tese não tem muita relação, apesar do site dele ser específico do Apple II GS, é que ele tá conseguindo recuperar uma monte de software de Apple II em 13drive e 13ME, que saiu para o Apple II C Plus também. Então, inclusive, ele tem organizado software patchado de DOS 3.3 para rodar no GS e rodar em ProDOS. Então, assim, vale a pena você fuçar às vezes, mesmo que você não tenha o GS, né, você fuçar a página dele, não só para ficar vendo os screenshots. Às vezes ele tem um inventário de quase todo o software que saiu pro GS, até o Vaporware. O Vaporware não foi solidificado, né? Eu tô vendo uma listagem aqui de jogos que ele tem e uma listagem de jogos que foram cancelados pra ele. Caramba, muita coisa foi cancelada pra ele, cara. Muita coisa boa, cara. Isso que me deu até dor no coração, cara. Muita coisa boa. Renegade? Renegade, Double Dragon Renegade 2. Não, por favor, Renegade dele não. Chegou a sair? O Renegade do Apple II, os caras só botaram os screenshots. Os que estão disponíveis aqui, você consegue até baixar. Vai ver que tem o Teenage Queen tá aqui na lista. Sim. O Shufflepunk Café também tá aqui disponível. Um que eu acho que seria bom, por causa que é o mesmo pessoal que fez jogo no PC também, e também foram os mesmos que fizeram arrastando o PC e do Apple II GS, é o Operation Wolf. Pô, ia ser bacana pra caramba pro Apple II GS. Considerando que é da Nova Logic, é a mesma que fez os dois Arkanoids e o Rastan Saga do Apple GS. O Rastan do GS ele é muito bom. Sim. O Rastan e o The Immortal também são muito bons, são bem feitos.
Exatamente. E o Operation Wolf do PC, que também foi feito pela Nova Logic, é bom. Eles conseguiram fazer muito próximo do arcade no PC daquela época, de 89. Imagina o Apple IIgs. O chato do GS é aquele negócio que eu falei no começo, né? A parte de vídeo tá colocada ao MHz. Então você tem que sofrer um pouquinho. Pois é. Talvez esse que é o grande problema. Mas vamos seguir adiante. Não tem mais efeméride não, né? Não, vamos logo pro Hackaday. Vambora, vamos pro RC aí, Roberto Carlos. Eu voltei. E aí nós começamos com duas notícias do RC 2014. Aí você vai perguntar, o que é o RC 2014? O RC 2014 é um computador com o Z80. Nós já chegamos a comentar sobre ele em algum episódio? Eu acho que sim, eu tenho uma breve lembrança distante de algo parecido, fala-se dele ser citado. E ele é um computadorzinho totalmente modular, você pode comprar as peças, ele trabalha tudo com daughterboards, e nas daughterboards você vai colocar a RAM, ROM, porta serial, clock, processador que é um Z80, ele vem com um Basic ROM e você pode interagir a partir do porta serial. Em resumo, ele é bem estilo computador dos anos 70, né, em termos de... Sim, ele é um single board computer com alguma coisa que parece um Buzz S100. E tem outras coisas que você pode ter, alguns periféricos, você pode ligar, por exemplo, como o I/O digital, matriz de LED, os blinking lights, depois que fizeram no prédio, lá na Alemanha gostaram da ideia, usar um Raspberry Pi 0 para saída de vídeo e um tecladinho. Então você pode comprar, tá aqui, esse primeiro post que tá lá falando dele, que nós temos no Hackaday, ele traz do kit com as peças para você montar, porque senão não tem graça, você vai soldar tudo, vai encaixar tudo. Basicamente ele é um backplane com uns 5 slots, você vai colocando cada coisa dos slots lá, alimenta ele e vai embora. Quantos slots tinha o Altair? Acho que ele tinha 17 ou 15, assim. Não chega a ser o Altair, né? Diz passagem, basic dele em ROM é um basic derivado dos kits da Nascom do final dos anos 70. E vem uma cortesia de um sujeito que nós já falamos antes por aqui, do Grant Searle. Então, quem quiser ver, montar o seu próprio computador, dá pra fazer. Inclusive, aí tem coisas interessantes, já tem um código no GitHub, projetos de hardware pra ele, alguns exemplos de programas em Basic, por exemplo, se vocês olharem lá, tem o pessoal que ligou ele na saída de vídeo e o cara fez o tradicional, desenhar o fractal do Mandelbrot. Desenhou o Mandel, por quê? Porque era preciso desenhar ele. É mesmo, é? Então, vamos desenhar o Mano Brown, o fractal do Polar. É interessante, quem quer ver isso, montar o seu computador. E tem também, no segundo post, lá do Hackaday, aí ele traz algumas coisas a mais. Traz com ferramenta de desenvolvimento, painelzinho de LED. Pra quem quer saber mais detalhes dele, é um Z80, uma ROM de 64K, que você usa no banco de 8K, tem 32K de RAM, clock 7,3728 MHz e uma serial, que é uma UARTzinha lá. Você pode colocar aí placas extras, como por exemplo um reloginho, um RTC, um série digital, usa um Raspberry Pi para controlar o barramento para desenvolvimento, um painelzinho frontal com switches e LEDs, e ficar brincando de ficar acendendo luzinha, e um sintetizador de voz. Tem vídeo, pra quem quiser dar uma olhada, tem um videozinho lá mostrando como é o projeto, a montagem, todo o processo. Então, às vezes você tá desgostoso da vida, quer mexer com retrocomputação de raiz, quer que você precisa fazer para montar seu próprio computador. Afinal das contas, como o pessoal falou em Jaú, tá estressado? Vai soldar, não é vai pescar, vai soldar, vai lá soldar. Eu tinha feito essa pergunta com relação ao Buzz S100, né? Eu perguntei, falei que o Altair 800 ele tinha 15 slots, parece. Pra quem gosta de soldar, imagina o seguinte, o Buzz S100 tinha 100 conectores, né? O nome dele era relativo ao número de pinos. Agora imagine você lá trabalhando na MIDI, você soldando o backplane do Altair com seus 15 conectores com 100. Alguém multiplica aí, pra saber quantos pontinhos de solda você se divertir fazendo. Pequeno. Haja paciência. Não é à toa que os caras demoravam pra entregar em máquinas. E aí, saindo do RC 2014, tem um papo sobre resistores. Olha, que resistirem. Resistance Futile. Agora uma coisa, o pessoal do Hackaday tem feito uma série com componentes eletrônicos, né? Eu já vi recentemente, a gente falou uma sobre capacitores, não foi? Eles falaram sobre capacitores, no Repórter Retro anterior nós citamos que eles falaram sobre diodo filme, e agora eles estão falando de resistores. Estão explicando. Olha, tem um resistor famoso supositório aqui. Oh my god. Resistores a série? A série. É um spin-off da série do diodo filme. Pra que serve o resistor, né? Qual a função prática deles e tudo mais, né? Nossa, até as pulguinhas SMD tá aqui. Se você tá brincando de querer aprender eletrônica, vale a pena dar uma lida. Eles terminam o artigo com Resist More. É interessante, porque tá começando, assim, quem tem interesse em começar a se aventurar no ferro de solda, é interessante pra conhecer. Aliás, sim, gente, aquilo que a gente chama de resistência do chuveiro é um resistor. Primeiro,
tarde, boa noite. Você trouxe café? Rapaz, tá aqui do lado, quer? Opa, deixa aqui então. Tá aí o café. Nesse momento, a nossa mesa triangular, de formato de pizza, passa a virar um pirex. Passa a virar uma coffee table. Ou um pirex retangular. Aliás, ô Giovanni, eu tenho uma ideia que eu tive que trocar o resistor da máquina de café. Ah, sim, ela também esquenta por resistência. Exatamente. Resistência. Boa. Aí... Mas eu posso comentar uma coisa que eu tive que fazer pra testar um chuveiro meu que tinha queimado, eu tava verificando se era resistência, porque eu tinha trocado e ele continuava sem funcionar. Eu peguei um multímetro e fiz teste de continuidade na resistência. Legal, é válido. Pelo menos você sabe fazer um teste de continuidade. Eu gostei de entender como funcionava o negócio. Aí depois que eu vi, eu falei, só isso? É fácil assim? Sabia não. Fui testando todos os pontinhos do chuveiro pra resistir a resistência trocada pra ver se o problema tava com ela. E aí, é mais algum papo sobre resistores? Não, agora o cara tá querendo apagar um EPROM, o sol. Exatamente isso. Esse papo eu já ouvi, milheiros atrás, você poder apagar uma EPROM ultravioleta do sol. O comentário o cara fala que o sujeito fazendo deixa era que você tinha que largar, esquecer o troço debaixo do sol. Sim. Inclusive eu citei, falando de memória recentemente com uma turma, eu citei esse fato, a radiação ultravioleta pode apagar o conteúdo de uma EPROM. Só que, como eu falei pra eles, tem que ser concentrado, ou seja, se você botar o tempo que você bota 15 minutos num apagador de EPROM, no sol você vai ter que deixar algumas horas. Só que o cara tentou apagar uma EPROM, não aconteceu nada por 2 semanas. Exatamente. Ele colocou a EPROM no teto, telhado da casa dele. Que isso? Tá 2 semanas. E na segunda semana, os espíritos começaram a ficar doidões. Na terceira semana, os dados começaram a desaparecer. Nota mental. Então funciona, mas você tem que ter paciência. Sim, você tem que pescar, literalmente, pescaria de bit. Mas eu acho que o caso dele, depende de onde é que ele mora. Vai ver que ele mora em Londres, onde só chove... Não, no caso, o link é polonês. Ih, mas no Brasil, em um dia, tá descarregado, então vai dar certo. Talvez uma semana. Não sei. César, eu lembrei agora de Vancouver, parece que chove 320 dias por ano. Assim, se ele fez no verão europeu, julho, que é longo, julho, agosto, se os dias são bem longos e é extremamente quente, de repente vai ser 2, 3 semanas pra apagar uma EPROM. Obviamente, com o risco da EPROM não está funcionando, no caso dele funcionou, ele pôde reaproveitar a EPROM. Verão europeu, assim, como falou o César, o dia, assim, ainda mais que o horário de verão, vai começar a anoitecer lá pras 10 horas da 9h30 da noite, e dependendo do local, principalmente do sul da Europa, é quente e seco, é muito quente. Né? Talvez demore um pouquinho menos no sul da Europa. Assim, a ROM é uma velha e boa 74HC. Não, 27C256. A 27C256? Ah, não, tá certo, que eles usam 74HC pra ler os bits, aí um Arduino Mini pega esses dados e jogou um SD e botou um PNG que ele usou. Ou seja, ele fez literalmente uma animação de como a radiação ultravioleta vai matando seus dados no decorrer do período. Isso, essa que no final de contas é um risco, mas no caso dele, como ele usou um 27C2 que pode ser reprogramado, é mais uma. Em algumas épocas não, né? Usou uma vez, apagou, morreu. Mas enfim, é possível. Ou seja, é possível se você tiver um pouco de paciência. Mas também não é aquela coisa que você fica achando que você pode abrir a janelinha da EPROM que vai apagar os dados. Não, cara, demora um pouco. É aquela coisa, né? Você pode apagar, mas se você tiver... Tinha uma lenda do tipo, oh meu Deus, a janela já era. Saiu a etiquetinha, morreu. O pessoal não é tanto assim, né? Mas aqueles que são impacientes usam um apagador de EPROM mesmo. Ou seja, todo o resto de nós. O sujeito vai naquelas câmeras de bronzeamento artificial e coloca várias EPROM no peito. Como é que é? Os furinhos furam o peito dele? Já viu a caixa de apagador de EPROM que o pessoal da Tecnobytes usa? Cara, é uma caixa com quase 1 metro de comprimento. Aí uma vez eu perguntei, por que isso tudo? Ele falou, já viu quanto EPROM tem que apagar aqui? Aí abre lá e bota um monte, fecha, deixa cozinhando as EPROM lá em 15 minutos. Maria, tem gente que usa aqueles, que é menorzinho, né? Aquela câmara ultravioleta pra guardar a escova de dente. Que vem, você compra nos melhores sites chineses de quinquilharia do bairro. É uma boa opção, né? Então, vamos falar dos concertos? Vamos falar de levantamento dos mortos? Vamos. Então, Rise from Your Grave. Rise from your grave. Links aqui. Então, Altered Beast. Eu tenho analisado muito pelo site do Chad, né, pelo Nightfall Crew, por conta de uma série de posts que eu tô preparando pro Recutaria, e aí tenho olhado muitas coisas que eles têm feito, assim, e eu fico impressionado, não adianta, eu continuo impressionado com a quantidade de coisa que ele tem, e eu fico na dúvida se boa parte das coisas que ele conserta são dele. Você tem as coisas que vêm dos outros, tem a coisa que ele compra, ele se desfaz das coisas, ele vai acumulando. Era isso que eu ia falar, eu acho que ele cita quando de terceiro. Ele cita. Ele cita. Eu consertei pro meu amigo fulano e tal.
Em resumo, a maioria das coisas que você está vendo é dele. Como vocês podem ver nos posts, ou poder ver lá, eles têm, a gente já falou do chat anteriormente no Retrocomputaria, ele tem uma foto, uma panorâmica, que deve ter uns 10 mega, sei lá, 15 mega, monstruosamente grande, detalhes que você pode ir ampliando em detalhes, vendo as coisas que tem lá no calabouço dele, na verdade é no só. Impressionante. No sótão bolso dele. É impressionante como é que ele tem coisa lá, como ele tem coisa acumulada lá, você fica assustado. Não é acúmulo, é coleção. Sim. Coleção. Acúmulo é uma coisa que não tem ordem, não tem propósito, não tem sentido. Isso tem sentido, eu acho. Faz sentido pra mim, então tá beleza. Tá valendo. Então a gente tava falando, ele teve um reparo de um Commodore 64G. O G é o Commodore 64 pra Alemanha? É o modelo alemão, não necessariamente ele G de Jam, mas ele é um modelo europeu. O modelo, quando saiu o 64C, o pessoal encheu o saco na Commodore, no store de fórum, que ele é diferente do Subhardware, então eles lançaram o Commodore 64 todo bege, mas com a carinha da caixa de pão ainda, que é o 64G. O defeito era tela preta, ele trocou um MOS 7707 e a anotação dele é a melhor. A placa-mãe foi consertada várias vezes. O Tech provavelmente em uma vida pregressa foi um açougueiro. Tinha uma marca de cutelo, passou que eu ia cortar uma trilha? Olha, eu imagino sim, o zoom não ajuda, mas eu imagino que ele deve ter visto o cutelo, algum pedaço de osso, usado para fazer condução, uma coisa do gênero. Tem uma máquina, no Commodore 64 também, com lixo na tela, embora roda os programas perfeitamente, ele trocou um outro chip, um MOS, um PLA, Ele trocou a PLA, só isso. A PLA, né? Grande chip que dá problema nos Commodore 64 e 128. Assim. É desse cara aí sempre, né? É assim, não tem muito que dá problema. Você pode ver que a placa do 64 ela é bem simples, né? Ela tem as ROMs, ela tem o processador, ela tem o CID, ela tem os chipinhos lá de as pias, né? Para as cias, para teclado, para porta serial, EC, e tem a PLA, que literalmente é uma plantação de 74LS condensada. Por que condensada? Ela é um monte de gate array que faz mapeamento de memória e coisas do gênero. É o chip que mais esquenta no bicho. Realmente ela morre de uso. Tem um terceiro Commodore 64 que ele consertou, tela preta e um barulho de fundo horrível. Então o que ele fez? Simples, trocou a PLA e trocou o CID. Tá vendo, João? O micro não fica mudo quando o CID morre. Às vezes acontece outras coisas. Achei interessante que ele também fez um reparo de mouse de amigo, né? Trocou os botõezinhos. Olha, mecânico de mouse. Mais um, né? Eu já tive um estagiário que era conhecido como mecânico de mouse. Ninguém conhecia ele pelo nome, todo mundo conhecia ele como MM, mecânico de mouse. A especialidade do garoto é com essa mouse. Aí depois da troca dos botões do mouse, eu acabei de ver, ai meu Deus do céu. Cara, isso não, assim, um A501, vazamento da bateria. E não foi um vazamento qualquer. Uma explosão, na realidade, né? Sim. Cara, foi um vazamento de responsa. Foi um negócio que, cara, dá pena. Dá um dó no coração, só de ver. Pior que isso é muito comum de acontecer. Que estrago. Muito comum. Cada vez que eu olho isso, eu lembro dos meus MSX de bateria interna. Eu tô vendo a última foto aqui, tô lendo o Shuei aqui, por algum motivo eu lembrei de Akira. A bateria desintegrou. Cara, assim, dá dó, dá uma tristeza ver como esse negócio correu a placa. Que estrago faz. Aí ele fez uma micro gambiarra aqui, né? Literalmente ele deu um jeito, limpou, passou verniz, lixou, deixou a grande cicatriz à mostra, porque não tem muita opção. Não tem jeito? Não tem. Do jeito que corroeu, acabou. Vai passar da vida com a cicatriz. Você tem um pedaço aqui que você consegue ver até o restinho de cobre, ou de epóxi, né? Você vê aonde chegou a corrosão. E tem uns 3 resistores sem noção aqui que nem se tocaram do que estava acontecendo. Explodiu o mundo do lado deles e eles... continuaram resistindo. Daí ainda tem algumas coisas mais triviais, por exemplo, como ele fez a adaptação para que o drive externo de um Amiga 600 fosse o primeiro drive. Ou o contrário, né, o drive interno virar o segundo. Aí você pergunta, por que isso? Você é louco? Por que você quer fazer? Não, aí o cara explica. É para poder usar um emulador de drive. Sim, para poder usar um emulador de drive. Mas aí tem gente também enfia o emulador de drive dentro do Amiga 600, não? Também. É que o 600 não tem tanto espaço assim, né? Ele não tem nenhum espaço, né? Eu tô sendo otimista, gentil com esse negócio de dizer que não tem muito espaço interno. Ele não tem espaço nenhum. É muito apertado. Aí essa adaptação, como ele fez pra colocar, interessante. E aí bota o esquema, segue as fotos, coloca lá. Aí pra quem ficou de saco cheio de Commodore, nós temos um Texas. Aí, Juan. Simpático Texas com... Não, Giovanni. Oi. Ainda tem Amiga 500 antes. Sim, tem um Amiga 500 que ele trocou o Fat Agnus. Agora que eu tô vendo. Tinha... Pera, gente, volta tudo.
tem mais Commodore. Tem um aqui que quando dá o boot aparece o pedindo disquete, a imagem parece toda zoada. Toda arriscada. Literalmente. Parece que a amiga desaprendeu a desenhar. O que ele fez foi basicamente trocar o Fat Agnus. Agora o problema é com esses integrados que acabam sendo uma situação complicada, né? Estoque, né? Tem muito lugar com estoque. Isso que ajuda. Na Europa, nos Estados Unidos. Enquanto tiver, vai. Por exemplo, a PLA, Commodore 64, mas a PLA é um chip antigo, você tem que torcer pra ter estoque. O tiozinho lá da Individual Computers, ele tem, não sei se é uma CPLD ou uma PFPGA, que ele faz na pinagem, acho que é 40p do Commodore 4, e uns jumpers de configuração pra se definir qual é a PLA que terá, em que você pode substituir com componente moderno. Tirar um e botar outro. Você põe uma FPGA ali, você põe um programável ali que resolveu o teu problema de ter uma PLA, de ter que ficar caçando uma PLA de estoque antigo. Só já levantou as equações da PLA e o cara recriou, pronto, resolvido o problema. Interessante. Fat Agnus é mais difícil. Acho que talvez a solução técnica seria, muito provavelmente, botar um FPGA aí, ou um CPLD, um chip programável que fingisse ser a dita cuja, ser uma das meninas. Falando nisso, saindo dos Commodore, a gente sabe que o Chad tem um fraco Commodore, mas aí ele botou a mão no TI 99.4. Não é o TI 99.4A, é o TI 99.4. Que a diferença? É o VDP e o tecladinho vagabiloso. Merda! Cara. Tecladinho lindo de morrer aqui. Sensacional o teclado. E ele disse que o problema era que o lixo na tela no boot após alguns minutos. Aí o defeito que ele falou é muito parecido com o defeito que ele encontrou no ColecoVision, que é a oxidação dos pinos do Power Switch. Então, para ligar. Osmar Contato. Ele livrou a máquina, mais de 2 horas testando, fez mais 50 ciclos de ligar e desligar. Que coisa! Brincou de Decathlon, tá ligado? Desliga. Brincou. Exatamente. Vou ficar apertando o botão. Ele pensou que tivesse um problema na VRAM, né? Fez um teste lá com a VRAM. Pra evitar usar o modulador de RF ruim que ele tem, deu Juan. Oi. Fala que ele usou um cabo de gosto de Commodore 64 que funciona muito bem com a saída em TSC. A caixinha de RF dele é um trambolho. Essa saída de vídeo, eu fiz um adaptador meu TI para sair áudio e vídeo, né? Ali um cabinho de AV com 2 RCA fêmea a partir do conector. Eu descobri que também é a mesma pinagem do Atari 800. Então eu fiz um adaptador que serve para os dois. Legal. Agora vocês não vão poder testar com o Commodore 64 porque esse PIB é diferente. Talvez funcione. É possível, né? Eu vou sempre lembrar da caixinha do RF do T99 4A, quando o Juan mostrou uma, e a tecnologia, marmita, né? É aquele marmitão e um fio dentro, para evitar que o fio escapasse. Sim. Lindíssimo. Nossa, coisa maravilhosa. Aliás, você pode ver o vídeo interessante desse vídeo, você pode ver um TMS 9900 branco. Ou seja, não era só o 3858 que era branco. Esse aqui, o encapsulamento nessa cor clara aí, é coisa específica do meio dos anos 70. Esse cara aqui é a primeira geração dos TI, dos Texas. De 79, né? Uhum. Acho que aí pra gente fechar a sessão dos reparos, tem 2 Oric 1. Uma caixinha de som. Os Oric 1, que aliás eu tô me lembrando de ter visto ele. Essa semana eu tava vendo fotos de uma viagem que eu fiz, e eu lembro de ter visto a foto do Oric Museu. Tava exposto em um museu, um Oric 1, aliás, na França. Eu acabei descobrindo que o Oric é colorido. Eu achava que era branco. Um deles tá no boot, tá aparecendo todo embaralhado, e depois outra tela no embaralhado. O que ele fez foi basicamente arranca o 6502, troca e troca uma RAM. E agora o Oric funciona e ele tem cores. Você falou, 8 cores. RGB digital e um simpático alto-falante. Acho que talvez 15% da placa. Mais, acho que é 20, acho que chega a 20%. 20? Quase 25% da... Cara, parece um ovo instalado no meio da placa. Pra conhecer hoje, pra molecada mais nova, pra entender, parece um daqueles receptores de Sky da vida, DirecTV, o cara colocou no meio da placa. É verdade. Pra uma televisão de Playmobil. Entendi literalmente, né? Bem, o outro Oric tava mudo. E aí ele testou, discutiu um capacitor eletrolítico zoado e ele trocou o capacitor. Simples, né? Simples assim. Olha, ele testou bem simpático aqui, testa a capacitância. Eu vi, parecia um pager, né? Eu achei que fosse um tocador de MP3, por isso que eu fui dar uma olhada no zoom aqui, porque era isso. A primeira coisa que me veio à cabeça foi um pager. Um tocador de MD. What? Nossa, mãe. Vamos falar dos Mano Parça? Vambora. Brasil! Primeira coisa, hoje nós temos 3 fatos para contar. Primeiro, o que a Tecnobyte anda fazendo? Como nós falamos lá no início, a Tecnobyte está tramando novas maneiras de arrancar o nosso dinheiro, com seus projetos interessantes. Então, eles estão fazendo um monte de testes com a TecnoWarp. A Tecnobyte não está pronta, eles tiveram problemas com algumas máquinas, alguns Apple II brasileiros, para ela funcionar, eles estão testando, pretendem encerrar essa dor de cabeça logo, estão correndo para fazer isso, estão doidos para botar na rua. Lançaram um novo lote de OPL4 Shockwave, então eles têm mais
mas são 12 ou 15 para vender. Eles tinham comprado os componentes e tudo lá, e aí lançaram o lote. Uma coisa que talvez interesse a alguns MSXeiros, eu espero que a muitos: expansor de slots. A Tecnobyte tá fazendo um expansor de slot, que é aquilo que todo mundo pedia há muito tempo. Um expansor de slot com flat, para você poder encaixar no seu micro e botar o expansor em cima do gabinete ou outro lugar que não seja grudado no micro. Você vai pegar aqueles mini expansores, espetar no seu Expert, já fica esquisito. Experimenta espetar tipo no Sunny, que os slots estão em cima, aí não é inviável. A Tecnobyte está acabando o expansor. O projeto do expansor está montado, eles estão fazendo os últimos testes, estão vendo agora para a questão de fazer a caixa do expansor, estão vendo questões de custo. A intenção deles é começar a fazer a pré-venda dos expansores agora em outubro. Se você estiver atento olhando o site deles, talvez você tenha alguma novidade sobre isso no momento que vocês estiverem ouvindo isso. E é possível, não posso garantir a vocês que vai acontecer, mesmo que eu não estou na Tecnobyte, por mais que eu tenha algumas inside information, é possível que no encontro de Jaú, em novembro, tenha o protótipo lá sendo apresentado. O protótipo de expansor de slot seja apresentado lá em Jaú, seja demonstrado lá. Daqui a mais ou menos 30 dias, né? No momento da gravação, né? Mas quando vocês estiverem ouvindo... Não, daqui a mais ou menos 30 dias, no momento que vocês estão ouvindo agora, porque vocês acabaram de baixar o episódio. Vai ser quando? 12 a 15 de novembro. O que a minha cabeça acha que Jaú vai ser no final de novembro? Fala pra sua cabeça que ela tá minha cabeça tá com problema. Então, revisando aí, né? Então, isso quer dizer daqui a mais ou menos 15 dias você pode estar tendo a visão do expansor de slot caso você esteja em Jaú. É isso? Sim. Eles têm outros projetos rolando aí. O projeto da FPU não tá parado, que é onde começar a alugar dizendo: FPU foi vapor. Não, o projeto da FPU não está parado, então eles dependem também do desenvolvimento. Não é só fazer a FPU, tem que ter ferramenta para isso, e essa está sendo a parte complicada. Tem um capacitor de fluxo também, né? A parte mais complicada é a parte de desenvolvimento de software. Tem gente trabalhando com isso lá com eles, mas isso tá dando trabalho. Isso aí, vocês sabem, ninguém pode viver de reta computação hoje em dia. E então... Por mais que alguns tentem. Por mais que alguns tentem. E muitas pessoas acham que é possível, então assistendo no direito de ficar cobrando quando é que o projeto sai. Aliás, o bicho ansioso esse tal de ser humano, né? Como tem nego ansioso. Vai lá, entrega o produto, ou chega lá na situação lá do ASIM, conserta, entrega pro cara do ASIM pra fazer o reparo, e no dia seguinte já tá pronto. E aí, já consertou? Dia seguinte, o cara vendo o tracking dos Correios, saiu para a entrega, já ligou, tá pronto. Tá nessa base, entendeu? Alguns já estão nessa sangria desatada. Calma, gente. Mas os projetos continuam. Estão rolando, estão fazendo coisas, estão tentando fechar. Essas são as novidades do site. E ideias eles têm sempre, assim. Como eu tava conversando com o Rogério, ele virou: o que você acha de fazer isso, aquilo? Não adianta, não lembro, tá? E essa ideia, assim, de fazer isso, eu acho que isso é viável. Mas quando tem algumas ideias interessantes que saem, e eu não vou ficar falando pra vocês o que sai, daqui a pouco vocês estão mandando e-mail pro ASIM, fica lá: ASIM, e aquele cartucho? Vai sair quando? Cadê o cartucho de interface de cassete pro R? Pois é, afinal, acho que deve ter gente querendo usar fita cassete no tubo R. Ou então, cadê o módulo que transforma o ST em GT? Não, melhor ainda, o cartucho que acrescenta o botão de reset pro Hotbit. Nossa. O Hotbit. Não é pra expert, não. Não, pro Hotbit. Entendedores entenderão. Ai, caramba! E também o LED de Caps Look. É. O mesmo cartucho. Só melhora. Isso. Aí RGB para o expert. Também. Vamos passar de fase, porque isso tá piorando. Isso tá piorando. Você falou que tá piorando. Eu ia falar do Buzz Space, mas deixa pra lá. É melhor não. Temos ainda aqui o Daniel apresentando uma incrível curiosidade com relação ao povo do Coco desenvolvendo jogos. Que é o jogo Battle Stations. A gente vai dar meio que um spoiler, que ele mostra algo que os caras utilizaram para acrescentar, digamos, abre aspas, um segundo canal de áudio no som do Coco. Não vamos falar muita coisa, porque queremos que o pessoal vá lá e assista o vídeo e se divirta também a constatação. Sim. Nós assistimos, tá? Agora, uma terceira coisa de falar, além dessa, essa nem tá na pauta, mas falar rapidinho, que é o projeto que o Luiz Luca tem tocado, que é o projeto clonar a MA20 para MSX. Tá bom, o que é MA20? O que é MA20? MA20 é um cartucho que você espeta no seu MSX1 e ele magicamente vira um MSX2. Uau! Claro, corrigindo as questões do projeto da MA20, isso está sendo um projeto mais discutido pelo grupo de WhatsApp. Então, quem acompanha os grupos de WhatsApp de MSX sabe que o papo lá, quando engata no assunto técnico, sai de baixo. Caraca, é verdade. Eu sempre achei que a primeira regra do grupo de WhatsApp é você silenciar e não prestar atenção no grupo de WhatsApp. Não, isso é a primeira regra. Mas quando você resolve quebrar essa regra e prestar atenção, você fica apavorado com a quantidade de discussão técnica que sai e você olha assim: caramba, perdido. Eles estão
estão fechando. Doente digitando no celular. Web.whatsapp.com. Em resumo, é tanta mensagem que até o Ricardo, que não presta atenção, acaba prestando. Isso. E eles estão fechando esse projeto, correções, e aí é um projeto que o Luca está desenvolvendo, junto com a participação de algumas pessoas, como o Luciano Cadari, o Fábio Ricardo de Curitiba, o Leonardo de Brasília e outros estão fazendo esse projeto. Estão investindo, em breve teremos aí um cartucho, você vai espetar no seu MSX1 e ele vai virar um MSX2. Vai virar um Turbo RGT, não? Não. Isso ainda não. Ainda não. Próxima vez, quem sabe? Quem sabe. Tá saindo. É uma coisa que não estava na nossa pauta, mas que tem rolado essa discussão, acho que vale a pena a gente citar. É curioso. Não tem URL por aí, mas aguardem e confiem. Agora confiram. Confiem não. A gente não fala muita coisa do certo. Eu falei confie que vai ter alguma coisa. Mas não confiem porque a gente não vai saber quando, não sabe quando vai sair. Mas geralmente sai. Então provavelmente em Jaú ele deve levar pra mostrar. O pessoal de Ribeirão Preto deverá estar presente, levar pra mostrar lá em Jaú. Então aguardem 15 dias e esperem nossas fotos. Ou então vão a Jaú, caramba. Também isso, é uma boa ideia. Depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente do local do ponto, lá convidando vocês que deem uma passada lá. Vamos noticiar então, antes de falar de Jaú? Então? Vamos lá. As notícias que abalaram o mundo. João, comente com a gente essa notícia curiosa aí. Vamos lá. Logo de cara, o concerto de um Nintendo PlayStation. What? Tá tudo errado. Também conhecido como o CD-ROM do Super Nintendo, o lendário. Bom, pra quem não sabe da história, eu explico. Explica pra quem é do Xbox 360 pra cá. Vamos lá. Há muito tempo atrás, isso lá em 1990 para 91, ou seja, pouco depois da gênesis do próprio Super Nintendo. Quando a Sony e a Nintendo estavam em love, né? Estavam em love. Pra quem não sabe e tá de fora, a Sony teve uma pesada participação no desenvolvimento do Super Nintendo, incluindo que o chip do Super Nintendo foi feito pessoalmente pelo Keiko Taragi, o pai do PlayStation. Foi ele que desenvolveu os chips de áudio. E segundo o próprio, ele diz que o chip de som do PlayStation 1 ele é código compatível. Só não é pino compatível para ele não ser processado. Exatamente. Nessa época, muito se discutia a necessidade do AD-ROMs para CD-ROM. A NEC, posso dizer, com seu PC Engine, primeiramente, ela lançou em 89. A Sega, no final de 1990, acompanhou o Mega CD, ou Sega CD, vocês queiram. E a Nintendo tava com o projeto também de ir na onda do CD, porque CD era a mídia do futuro. Fora aquelas bizarrices como CDI, né? Que por acaso tem a ver com a história também. CDI. Só um parênteses nesse momento, o Jimmy Maher, os últimos 2 ou 3 posts dele, pelo meio de setembro, e acredito que tem estendido, meio de outubro, aliás, acredito que tem estendido até o final do mês, ele tá falando justamente dessa época de CDI, de CD-ROM, da formação dos jogos interativos, essa coisa toda. Então, mais ou menos, era a época, final dos anos 80. O CD era o futuro, como é que a gente vai transformar o CD em algo usável pela indústria eletrônica? Enfim, fecha parênteses. Exatamente. Então, as duas empresas estavam num projeto que seria o AD-ROM do Super Nintendo. Seguindo a tendência da Sega, ele teria outras capacidades de processamento para levar o pobre e fraco chip do PlayStation 1, que por acaso é uma variante do pobre e fraco chip do Apple IIgs, já discutidos. E, aliás, tem uma coisa que quem importou o Another World, o Out Choose World do Amiga para o Super Nintendo, usou um Apple IIgs. Então aquela versão lá do Apple IIgs, de certa forma, é irmã da versão do Super Nintendo, ou pelo menos uma prima. Esse AD-ROM, ele foi muito enrolado até que a Nintendo, nas portas de uma SES, agora não me lembro se foi a de 92, quicou o projeto, sem comunicar a Sony. A Nintendo alega que do tipo, que a Sony queria ter participação dos royalties da venda dos jogos e do AD-ROM. Coisa engraçada que eles não leram o contrato, né? Isso devia estar no contrato, mesmo que letras miúdas. Então, faltou óculos ou lupa pra Nintendo. Em kanjis bem miudinhos e cinza bem clarinho. Exato. Acho que o pessoal da Nintendo é míope, né? E na época, você passou foi anunciado em SES, a Sony não sabia, a Sony foi junto com o público, a Nintendo quebrou o contrato, provavelmente ela deve ter pago uma multa aí, mas eu não sei como isso aconteceu, e se acontecer, de forma amigável ou jurídica, provavelmente sim. Ou briga de gangue, né? E anunciou uma parceria com a Philips para o desenvolvimento desse aparelho, que também não aconteceu. O Nintendo falou que ia aderir à tecnologia do CDI, pausa para risos.
No final, como compensação pra Philips, que o rompimento foi amigável, um par de anos depois, a Nintendo liberou os direitos pra Philips exportar ou desenvolver jogos com as franquias Nintendo, que gerou atrocidades como os 2 piores jogos de Zelda da face da Terra, Mario Hotel, né? 2 jogos esquisitos, o Mario Hotel e essas esquisitices. Então, gente, CDI, tipo, vamos combinar coisa. Toda vez que a gente, tipo, hoje fala em CDI, o ouvinte tá do nosso lado, já começa a soltar uma gargalhada e já começa a perguntar, tipo, qual é o tamanho da merda que fez. Vocês sabem onde... Pra você ter uma ideia, como é que a Nintendo tava... Vocês querem saber aonde eu vi um CDI? Chega a parecer uma coisa de universo paralelo? Aonde? Vi um CDI, Brasil, metade da década de 90, na Radio Shack do North Shop. Nossa, Radio Shack. Se eu não me engano, eu acho que por importação apareceu alguns aqui. Assim como eu vi o Laser Active numa loja em Madureira, sendo vendido. Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Madureira Shop, pra ser exato. Já é uma coisa assim, bem universo paralelo, né? Você tá falando de Radio Shack, Brasil e CDI. Voltando. Aí o que acontece? No caso da Nintendo, ela tava tão perdida nessa época, mas tão perdida, que ela cometeu logo depois o Virtua Boy. Então tá explicado que a Nintendo, pra quem só acusa a SEGA na pós-Mega Drive de fazer suas cagadas, a Nintendo pós-Super Nintendo também as fez. Excesso de confiança. Aliás, eu vi um Virtual Boy no Paraguai, nesse mesmo ano. O Virtua Boy, que é o pior portátil de todos os tempos. É o primeiro videogame portátil que não é portátil, você tem que ter uma mesa pra usar. É o único produto que a Nintendo tem vergonha, ela tirou do site oficial qualquer menção ao Virtua Boy. Então, pra quem ainda duvida, foi fracasso mesmo. O único produto da Nintendo que vendeu menos de 100 mil unidades, não me engano, vendeu 79 mil unidades. A Nintendo estava totalmente perdida. Isso culminou num projeto quase desastroso do Nintendo 64, que foi salvo pela Rare, pelos jogos da Rare, e o resto da história. A Sony... E agora a gente volta pra Sony, né? Lá tá os caras da Sony, né? Viram aquela maluquice e se perguntaram, esse troço que a gente tá fazendo há não sei quanto tempo aqui. Exatamente. Vamos continuar fazendo isso aí. Lembrando que a Sony não era marinheira de primeira viagem, como muitas pessoas falam. A Sony, lá no início dos anos 80, tentou fazer um videogame que ela cancelou, foi descoberto recentemente. E a Sony Computer Entertainment, antes de ela lançar um videogame, existiu desde a época do MSX, fazendo jogos para máquinas japonesas. Para o próprio. E depois, a Sony Computer Entertainment, o braço dela, chamado Sony Image Soft, fez jogos para o próprio Super Nintendo e para o Mega Drive, só de pirraça, na era dos 16 bits. Aqueles jogos do Hulk, que é até bem legal, o Drácula, Bram Stoker, que não é tão legal assim, entre outros, foram feitos pela Sony. Mas, João, jogo baseado em filme raramente consegue ser uma boa. Pois é, o Hulk foi. O Drácula não foi baseado no filme, foi baseado no quadrinho. Não, o Hulk é baseado naquele do Capitão Gancho, Steve Spielberg. Hulk, sim, tá entendendo Hulk. Esquece. Não é Hulk, não. Hulk. Esquece. Não tinha filme do Hulk nos anos 90. Só com o Lou Ferrigno nos anos 70. Nos anos 70 também. Então, virou história. Foi lançado o primeiro PlayStation, o resto é o resto. Você falou, você esqueceu do principal. Acho que os japoneses da Sony, da equipe do PlayStation, ficaram muito ódio. Todo mundo com katana entre os dentes. E chamaram uma empresa que também tinha ódio da Nintendo, já de longa data. E resolveram fazer um videogame, né? Duas empresas, se existiam duas empresas que conseguiam gostar menos da Nintendo do que a própria SEGA, na época, antes da Sony aparecer no mercado de games, era a Taito e a não. Eles, não gostavam nem um pouco da maneira mafiosa que era o contrato de exclusividade. Imagina, mafioso, você tá botando... Eles meio que quebraram o contrato de exclusividade quando saiu o PC Engine, principalmente a Não, que praticamente foi uma das primeiras third, não a Hudson Soft e a própria NEC, a lançar um jogo PC Engine, e a Taito, posso dizer, foi na onda. Tanto é que também eles lançaram, antes do contrato de exclusividade acabar, jogos para o Mega Drive e o Master System. Ou seja, tudo isso antes de 1992, que é quando o contrato de exclusividade acaba. Então a Sony, ela chamou a Não, que não tinha um videogame próprio, devia estar ali na Berlinda, e também tinha como rival a SEGA. Lembrando que no caso da Namco e da SEGA era uma rivalidade mais saudável, não era um ódio que a Namco tinha pela Nintendo. E sim, se alguém achava... Eu vou ficar devendo o link aqui, mas eu vi uma entrevista que fez um ex-cell da Namco, da Taito, que agora eu me lembro, que ele falava que ele discutiu com o Yamaguchi. Obviamente que ele falou isso depois que o Yamaguchi morreu. Sim, houve um arranca-rabo feio entre a Namco, a Taito e a Nintendo. Apesar disso, elas não deixaram de fazer jogos para a plataforma Nintendo, que ela vendia. Inimigos, negócios à parte. Exatamente.
exatamente. Então a Namco foi a primeira empresa tanto a fazer jogos para PC Engine para o PlayStation. No caso do Mega Drive não foi, porque teve algumas empresas que fizeram antes. Mas estava no primeiro escalão ali, uma das primeiras também. E aí sim, o resto, né? A história é história. A Sony resolveu lançar o console com apoio de outros inimigos da Nintendo e, bem, PlayStation 4. E ela conseguiu até amigos e amantes também seduzi-los. A Square, que depois viria a se unir com a Enix, virar a Square Enix. Aliás, a própria Enix também, né? As duas, a Square e a Enix, separadamente na época, estavam morrendo de amores pela Nintendo, faziam RPGs diretos, conseguiu seduzir até amantes. Sim. E o produto final disso, né, foi essa coisa que muita gente acreditava que não existia, era um boato, né, o tal Nintendo PlayStation, que era o console que a Sony lançaria, seria um Super Nintendo com CD-ROM, PlayStation. O pessoal achava que não existia e no ano passado descobriram um protótipo, um tiozinho fazendo rolo acabou ganhando um troço desse, mostrou pro filho, virou notícia. Alguns sites de videogame até falaram que era fake, isso não existia. Justificaram e mostraram, explicaram porque era fake. No final a máquina não funcionava direito, apareceu na mão do Ben-Hack, a gente não quer dar muito spoiler dos vídeos também, né? Apareceu na mão do Ben-Hack, ali vocês vão ter o resto da história, a máquina desmantelada, um comparativo dos consoles de CD-ROM da época, que é bem interessante, uma coisa que o Ben-Hack fez para demonstrar o que ele tinha de diferente dos correntes. E por fim, né, o segundo vídeo é o Ben-Hack desmantelando o bicho para poder fazer o troço funcionar. E o terceiro vídeo, que é o bônus, né, que é o lance, como ele fala, não chegaram a ser produzidos jogos em CD-ROM do Nintendo PlayStation. Então, mas o CD-ROM não está funcionando, mas eles conseguiram achar via malucos de internet, digamos, o canhão compatível para fazer a troca. Provavelmente devia ser família PlayStation esse leitor. No vídeo lá ele tá falando o modelo, inclusive. Ele é um pouco diferente, porque parece que eles usaram um modelo de protótipo, né, que tem uma pinagem, não é uma pinagem, mas tem um acabamento de um jeito, mas de resto é a mesma máquina. Você pode se divertir com a coleção de wire-up, vídeo e todo o resto. Claro, eu só enfatizando mais uma vez, né, a Sony fez o PlayStation ódio no coração para mostrar pra Nintendo que conseguiria fazer um videogame muito melhor. E sem Mario. Essa é a parte que faz alguns entrarem em pânico, né? Contorcerem e dizerem, como assim, sem Mario? Sem Mario, não, nada de Mario. Vamos passar para a próxima? Vai lá. E a próxima notícia, aí essa eu vou deixar pro Giovanni explicar. O GL Frontier, o Elite 2 em OpenGL. O que é esse negócio, Giovanni? Você que andou testando esse negócio. Vamos em partes. O pessoal do Neozid, do Virtual Fan, ele há um post muito antigo que eu achei assim, por acidente do site dele, ele comenta da existência desse cara. E ele explica a história, acabei indo lá para conhecer. Basicamente, isso feito em 2006. O sujeito em inglês, né, e tem o nome dele no post aí. Alguém pode me ajudar? Tom Morton. O Tom Morton, ele pegou o Elite 2 ou Frontier do Atari ST, ele rodou ele dentro de um emulador e extraiu a parte de execução, seria o desassemblado, arrancou tudo que era acesso de hardware, transformou isso numa coisa como se fosse um bytecode de Java, mas uma máquina virtual de Motorola, né? Conectou dentro dele os acessos normais para a abertura de arquivo e companhia e o acesso a vídeo em OpenGL. O que ele produziu? Ele produziu uma versão baseada na do Atari ST do Frontier em OpenGL, que é o vídeo que vocês podem ver lindo e maravilhoso, gráficos bem definidos e o som sendo tocado em OGG. Maneiro. Bem interessante, é razoavelmente fácil de compilar, depois que você dá uma fuçada no Stack Overflow para descobrir quais são os bugs que não deixam. O software já tem pelo menos 10 anos, né? Algumas coisas mudaram no compiladores, mas é fácil de compilar, dá alguns warnings, mas roda. E vale a pena a diversão, roda muito bem. Interessante. Podia ter uma coisa para facilitar também esse processo, não? Então uma coisa, um makefile, alguma coisa ajudasse? Não, ele tem um makefile. Ele tem dois tipos de makefile, pra vocês terem uma ideia. Eles têm o makefile C padrão e tem o makefile que usa assembly de 386, 2 bits. Eu compilei direto em 64, eu rodei a versão C. Entendi. É interessante, porque você tem mais ou menos equivalente, você tem, hoje em dia, você tem, como é que chama? O Elite, que é a versão toda que tem Objective-C. No! God, please, no! No! Objective-C não, o KML, falei que tem versão para Linux, para Windows e para Mac e outras plataformas, onde o save game é um arquivo em XML. Sim, primeira coisa que eu fiz quando instalei foi lá adaptar e botar o dock. Eu não me envergonho disso. Eu admito que eu sou uma zebra para enfiar a nave dentro da estação. Então, você não aprendeu a fazer baliza com a nave espacial ainda? Não, eu não sou bom de baliza dirigindo, vai querer que eu seja bom de baliza com uma nave espacial. Então, tem isso, é o Elite, mas é o Elite
Elite 2, né? Quem conhece sabe que o Elite 2 mudou muita coisa, ele tem coisa diferente. Desde que ele tem opções de, por exemplo, trocar de nave e você aterriza no planeta, exatamente. Também para você ter a parte da inércia que ele considera, coisa que o Elite original não considera. O Elite original tem coisas que não considerou porque ele não conseguia, coitado. Haja processamento, haja máquina, haja tudo. Haja máquina pra isso, né? Isso que não dava, né, coitado? Não dava pra querer muita coisa, né? Não dava pra querer tanta coisa assim o Elite original tinha. Mas é interessante pra se ver, botar, seria interessante de alguma maneira de facilitar o processo pra... O Makefile tá lá, né? É só você instalar bonitinho. Tem que fazer uma pequena edição. Eu tenho que depois mandar o e-mail pro cara pra, se é que ele ainda mantém esse projeto, só pra botar só o comentário que ele tem que, do único detalhe que tem que ser feito em um arquivo, só isso. É a sintaxe do GCC que mudou em 10 anos, né? É que nem o LHA, que não tinha suporte ao formato do PMARC, o pessoal fez umas mudanças para poder fazer ele ter suporte. No MSX você poder abrir o formato PMA. Eu peguei, fiz umas modificações lá, coisa besta, e funcionou. Aí eu até submeti pro pessoal do Ultimate MSX FAQ para colocar lá, que era uma coisa importante. Você queria abrir, você conseguiria com isso abrir arquivos PMA no Linux. Eu até submeti a eles lá, nem sei se tá lá, deve estar. Eles devem ter colocado, devem ter mantido em algum lugar, devem ter mantido isso. Mas é interessante formar isso, porque senão isso aí é preciso, né? Esse tipo de informação é necessária. Não é todo mundo que consegue fazer isso, as coisas, né? Eu normalmente sou um dos que não consigo. Mas não se preocupe, eu deixei bem razoavelmente documentado o que precisa ser feito para resolver o problema, mas nada muito sério. Se eu que sou um pereba conseguir resolver, então qualquer um consegue. A próxima notícia. Com ou sem convicção. Com ou sem convicção. A gente é picareta mesmo, e já que andou aí discutindo PowerPoint, condição, coisas todas, a gente fez um post extremamente picareta, né, sobre convicções e que velha é seu PC. Sim, sobre convicções, sobre PowerPoints e sobre Fudebase. Então... Isso. E por algum motivo as pessoas gostaram. Lindo, 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 show, show, show. Boa. Mas enfim, esse não é um podcast sobre dizer que esse não é um podcast. MSXTKCP único no Mercado Livre. Lembrar, né? Todos gostaram e enfim. Assim, como é que é produto para colecionadores? Bom, faltou esse, né? Produto para colecionadores. Mas, cara, a gente tinha que ter que triplicar o tamanho desse negócio. Chega a comentar o linhas, né? Ia ter que triplicar. Ou então tirar a mídia e reclamar que não tem mídia. Como assim não tem mídia? Você queria mídia, Giovanni? 3 portas, MIDI out e o pass-through. Então tá. Mas, gente, esse não é um podcast sobre como o Márcio montaria um computador. Bem lembrado. E, enfim, aí, vocês gostaram, bola pra frente. Daqui a pouco os picaretas vai falar o quê? Que a gente é picareta? A gente é picareta mesmo, caramba. Vocês não sabiam disso? Nós fizemos a Harvard School of Picaretation. Depois de 20 repórter retros e 69 programas, vocês não sabiam disso? Nós somos picaretas bem treinados. Exatamente. Alguns anos de picaretagem. Agora vamos falar de coisa que não é picareta. Vamos. Mas envolveu um picareta. Opa. Seguinte, Ken Fager tava lá de Bob's, um brother ligou pra ele, dizendo, tô me aposentando aqui da unidade, tô precisando recuperar dados aqui de um MacBook, de um Power Mac G3 e de um Next. E sim, o picareta que a gente estava se referindo é o pai da criança. Dono da empresa. O Ken aproveitou a oportunidade pra postar um monte de fotos Flickr, postar um monte de fotos Majur e fazer um post sobre a recuperação do Next. Peraí, tem um detalhe agora que eu tava reparando, que agora algumas coisas fizeram sentido. O que tem na nossa foto do post aqui não é o Nextcube, é a impressora. Acho que embaixo deve ser um scanner ou parecido, que o Next tá embaixo da mesa. É tudo em cubos, cara. Tudo incubado. Tudo incubado, isso. Aliás, o Fire in the Valley, quando ele cita o Next, ele comenta que o Next também foi um fracasso comercial. Mas o pessoal fã do Bill Gates não vai admitir isso. Não, do Bill Gates. Desculpa, do Jobs. Porque ele já vinha com todo o software necessário, então ninguém se preocupava em fazer software para competir com o que já vinha. Tem uma coisa, né? Quer dizer, o Jobs entrou num mercado que era completamente diferente do mercado que ele trabalhava na Apple. É o mercado de workstation, que é o mercado mais caro, que é o mercado que se espera uma série de coisas que já venha no computador, que não se esperava que o computador doméstico da Nokia tinha que vir na workstation. Sim, eram várias contrapartidas. O workstation eram muito mais caras, mas vendia assim, volume muito menor, que a contrapartida do software.
software, várias coisas, né? No final... Muitas vezes você fazia o software, você não vendia. Você fazia o software porque o cara comprava uma Oxygen pra justamente fazer o software para o problema dele. Isso. Ou então bancava uma de Sharp. E fazia o X1008K. Se vocês não sabem, o slogan dele era Personal Workstation. Porque Personal Arcade ia ficar meio chato, né? Não iam levar muito a sério. Mas eu continuo falando. O X68000 era no mesmo nicho em termos de mercado do Amiga. Lembre-se de Cybercops, Policiais do Futuro. Nossa, Cybercops. O efeito daquele seriado foi feito... Eu sei. João, você lembrou de Cybercops. Isso é o fato. Isso acontece mesmo. Porque a única coisa que o X68000 fez que todo mundo, pelo menos no Brasil, viu. Caraca, quando eu consegui silêncio da plateia aqui. Todos morreram no processo. Todos caíram pra trás. Todos caíram pra trás. Augusto tá infartando agora. Porque assim, o Fire in the Valley fala o seguinte, que Jobs teve dois negócios, que ele vendeu todas as ações da Apple e saiu com raiva. Pixar. A Pixar, né? E também a Nex. No final, uma deu certo, a outra não. Uma deu certo porque pegou um contato com a Disney também, né? A outra, a Nex, no final, assim, eles reduziram o lance da venda do hardware para focar em lançar o software com o sistema operacional em outras plataformas, tanto que tinha o Nex para rodar em Workstation HP, para rodar em Sun, para rodar no próprio Nex Hardware, e uma versão que posterior, que sei lá, por volta 96, que é 95, acho, que era para PC, para 4.6. No final, a Apple acabou comprando o sistema operacional Nex Step para equipar, né, para ser adaptado para equipar e virar o que hoje é o macOS 10. Parte dessa compra, Jobs, foi em ações da Apple. Na época a Apple estava indo por lá. E, ao contrário do que alguns poderão dizer, e os amigos do Jobs até ficaram surpresos com a decisão dele, aquilo que ele recebeu de ação da Apple, ele vendeu. What? Eu acho que esperava que a Apple fosse literalmente buraco. Vou vender enquanto isso aqui ainda significa dinheiro. Vou vender enquanto eu posso. Ele vendeu. Deve ter vendido pro Lobo de Wall Street. Não, ele se passou direto, ele sequer ficou com as ações. Depois ele virou consultor da Apple. Ele começou a botar uns amigos dele em posições chaves. O próprio livro Fire in the Valley fala o seguinte: aquilo que o Jobs fez chama-se em outros lugares de como golpe. Ele aplicou um golpe para tomar poder na Apple. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou? Ou seja, nada surpreende no caso do Steve Jobs. Nada muito diferente do que ocorre quando preso pelo mundo afora. Sim, ele falava aquele negócio, não sou apenas um consultor, nem tenho ação. Voltando. Enfim, vamos fechar essa sessão com um negócio que acho que muita gente ficou chocada e ficou também calada, com 5 segundos sem saber fazer. A SEGA fez videogame, beleza. Sim. A SEGA fez computador, beleza. A SEGA fez um sistema digitalizado. What? Sim, é verdade. E não, eu não estou chocado. João, pra você ser chocado com alguma coisa que envolva videogame nesse podcast, a coisa tem que ser muito bizarra. Vamos ser honestos. Isso é verdade. eu tenho que concordar com você, César. Ou seja, eles fizeram um editor mega ultra super sofisticado pra você fazer tile. Usando mesa digitalizadora ou caneta ótica, dependendo da versão. E sabe qual é a parte que eu acho que não tá escrita aí? Pitfall 2. É que isso virou tendência no mercado japonês. Ai. Tem uma outra matéria que eu vi, que eu acho que dessa mesma fonte aí que veio essa aí, que a SNK também fazia a mesma coisa. Aparece Fatal Fury, né? Fatal Fury 3 sendo o cenário e os sprites sendo feitos exatamente na mesma virou tendência. Esse hardware pequeno aqui, fácil de trabalhar. O livro Mas a SEGA parece ter sido a pioneira nesse processo. Eu posso estar falando por causa do título, né? Pitfall 2. Isso aqui, no mínimo, são os gráficos da versão do SG-1000 do Pitfall 2. Da versão do arcade, pra ser exato. É do arcade? Ah, tá. Porque a SEGA pegou alguns contratos com algumas empresas americanas pra fazer arcades baseados nos jogos dela. Por exemplo, o Pitfall 2 e o Shoplifter, que a gente conhece até aqui no Brasil, que ficou muito famoso. Teve outras empresas também que fizeram a mesma coisa, por exemplo, o Spelunker, que a Iren fez o arcade antes de portar pros videogames e pros computadores japoneses. Esse negócio aqui de desenho de gráfico lembra do livro Bible Adventure, que eu não lembro o nome dele do autor agora, mas ele comenta sobre a empresa que fazia versão pirata de jogos de Nintendo pirata, não eram licenciados pela Nintendo, nos Estados Unidos, com temática cristã. E o cara comenta que eles seguirem pra essa vertente, eles faziam uns joguinhos muito sem noção pra Nintendinho, e eles tinham um editor de gráficos que rodava direto no Nintendo, olha que maravilha, e que você desenhava com o iPad, e era horrível de se trabalhar. Sabe qual era o nome do editor? Não era o nome oficial, o nome que eles deram, e acabou pegando. Hell. Depois eles conseguiram fazer um software de que o pessoal desenhava no PC e convertia os gráficos, que era mais fácil. De contar também. Bom, então, vamos agora terminar com os comentários? Vamos comentar.
Sempre lembrando que nós não comentamos comentários do Porta Retro, o que significa que nós temos comentários no episódio, né, o 68, o Upgrade Time, na parte A. O pessoal tá comentando, inclusive, né? Vou comentar mais aí. Oi, comenta mais aí, gente. Vamos começar a xingar esse pessoal para eles comentarem de volta. O Boalho tá aqui dizendo, vixe, Arcanoide lendo porta que não existe. Tá com cara de trava mesmo, mas não deixa de ser bizarro. É referência ao Arcanoide que lia, sabe-se lá por que motivo, razão e circunstância, uma porta de I/O inexistente nos X-Spec. Vai entender. Cara, determinadas coisas você não pergunta, nem tenta entender. Você aceita que elas estão lá e pronto. Aliás, se eu não me engano, é por causa disso que o Arcanoide tem compatibilidade com os nossos clones nacionais. Justamente por causa desse problema. Deve ser também o mesmo problema. 68B, Danjovic, ele cita que o sistema de expansão da Texas, me lembrou muito com ele o sistema de microdrive do Spectrum. Também eles eram interligados no esquema de daisy chain. Você ligava-se os microdrives um do ladinho do outro. Falando nisso, vocês deixaram as expansões upgrade do ZX de fora. Desde das comuns interface camp estão passando pela troca da ROM, botão de reset, interface drive e de microdrive. No mais, gostei da série. É que assim, a gente resolveu focar apenas nos upgrades que o fabricante fez. Senão a gente vai ficar fazendo um episódio cíclico com 50 partes, fica aparecendo aquelas novelas que não acabam nunca. Novela americana, né? É, Dinastia. Não, peraí. Dallas. Dallas. Quem comenta? Que era o Major Nelson. É? Gênio. Quem comenta o comentário do Juan sobre o João? E aí, do nada, o Juan se materializa e faz o seguinte comentário. É que o psicólogo do João pediu pra gente não falar muito de Sinclair pra não agravar o quadro de depressão dele. João, por favor, direito de resposta. 20 segundos. Peraí, deixa eu... Cara... Você quer mandar ele pra aquele lugar? Tá bom, a gente deixa. Manda e te mete o pi. Não vou comentar nada. Tréplica... Ah, não, o Juan não tá presente. Mas ele tá editando, ele pode triplicar à vontade. Não, ele não vai triplicar, eu não deixo. Eu não fiz réplica, ele não vai fazer tréplica. É verdade, concordo. Ele perdeu o direito à tréplica. Continuando então o comentário do Juan, mas você tem razão. O método daisy chaining, trenzinho da alegria em inglês. Nossa, trenzinho da alegria. Se eu tô imaginando aqui, trem da alegria. Continuo falando, preciso comentar. Não pense nisso. É rigorosamente o mesmo. Preciso realmente comentar, tá vendo aí? Trenzinho da alegria. O método daisy chaining é rigorosamente o mesmo do TI-99. Cara, mas tipo, o que a pessoa tem que inventar em daisy chaining? Só se ela quiser que não funcione. Aí beleza, inventa. Eu vou fazer uma analogia, uma música famosa. O método é o Crazy Train, música do Ozzy Osbourne. Agora aquele momento que a gente, depois de falar de todo mundo, a gente fala da gente. A hora dos recadinhos da paróquia, essa coisa toda. Vamos falar da turnê mundial do Ricardo? Não, de novo não. Turnê mundial? Suas andanças na Europa? Pô, não é turnê mundial. Pô, cara, eu fui à Europa em 2014, pomba. Não, é turnê europeia. Turnê europeia. Eu fui à Europa em 2014. Mas, aliás, a propósito, o senhor falou no episódio 69 que eu conheço muito bem o Red Lights of Amsterdã. Cara, eu só visitei o bairro uma vez. Conhece mais do que eu, então conhece muito bem. Isso gerou intriga, isso gerou polêmica, cara do Ricardo. Ricardo dormiu no quintal durante 2 dias. Qual o que aconteceu, Ricardo? Ficou sem janta. Ela tava. Ela foi quando a gente foi no Del Allen, que é o bairro. E se ela não tivesse junto, você teria apanhado de toalha, molhada. Só virou pra mim e falou: peraí, o que você conhece desse bairro? A gente tava junto com você, eu conheço tudo quanto você. Eu falei, até brinquei, não posso espalhar. Ela ficou lá dizendo isso, brincou do fato. Então falou de mim, falou que eu conheço, não conheço não, assim. Falando sério agora, assim, hoje em dia o bairro de Red Lights lá, ele é bem menor do que já foi na época do jogo, né? O jogo foi feito Red Lights of Amsterdã, que eu não lembro se eu já joguei, eu acho que não. Se eu não me engano, foi em 86 que esse jogo saiu. Então o bairro era muito maior. Eu fiquei hospedado num hotel, tem um termo bonito pra dizer, pé sujo, em Amsterdã, que em 80... Uma birosca? Era quase isso, né? Eu não conseguia abrir os braços dentro do quarto. Que Você vê que você é suspeito, hein? Não, cara, tinha menos de 2 metros de largura o quarto. Tinha 1,60 m de largura. Em 86, essa não era um quarto, era uma alcova. Era um corredor. Tinha 2 camas de solteiro, uma pia, um armário e uma TV onde dava pra ver Record Internacional. Sim, eu parei pra assistir Cidade Alerta. Eu sintonizei Cidade Alerta. Pra desespero da minha esposa com o viúvo. Tinha legendas em holandês? Não, direto com áudio português. Tudo em português. Mas não tinha
o comandante Hamilton, não, né? Tinha, transmissão direta. Já com o comandante Hamilton. Caraca, sabe o que isso significa? Não, era o Marcelo Rezende que tava transmitindo. Não é o esse não é o problema. O problema é que deve ter muito brasileiro na Holanda. Muito. Não, nem tanto. A Record, você consegue facilitar, você pega a Europa inteira. Eles têm transmissão específica por lá, eles têm muita coisa. Ele tem, inclusive, muita coisa que é gerado sinal em Portugal para brasileiros que moram no exterior. Então, em Portugal até entendo, agora o Holanda. Não, eles têm sinal gerado, mas eles transmitem na Record Internacional pra uma coisa por inteiro. Mas tem algumas coisas que são geradas lá. Então, João, assim, é tudo juntinho lá, pega por acidente. Pega por tabela. Era esse hotel que... Essa rua onde ficava o Pessoa, onde a gente ficou, aqui embaixo é um coffee shop, e em cima era o hotel com cheiro de maconha. Essa rua foi parte da Red Light em 1986, né, do jogo. Hoje em dia a Red Light ela é muito menor que ela já foi, mas sim, tem prostituta na vitrine, tem família passando ali, vendo aquelas cenas com um espetáculo exótico. Não vi nada demais assim, não tem nem gente oferecendo drogas, vendendo drogas no meio da rua ali, vendendo, e obviamente vendendo na rua. Na Holanda é ilegal, só é permitido a venda de drogas, uma certa quantidade de drogas e certas drogas específicas em coffee shops. Se você assistiu o Pulp Fiction, você tem a explicação desse de Vega então, assim, como funciona. Isso. Então, assim, eu fui lá meio de curioso para ver como é que era, mas não vi nada demais, assim. Nem sei, eu nem lembro como é que era o jogo. Aliás, um jogo, de falar no episódio 69 não falou, era um jogo que encaixaria como erótico, era aqueles jogos da Matra. Um deles aqui é o Sex Bomb Bunny. Bomb Bunny. Esse a gente poderia ter citado. Mas ele é leve, porque tem versões desses caras, desses que são mais pesados. Você vê cenas acontecendo. O Sex Bomb Bunny é escola dominical comparado a ele. Mas poderia ser citado talvez por conta do erotismo leve trazido lá. Eu acho que erotismo juvenil, praticamente. Erotismo leite com pera. Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino, a pão com mortadela. Isso. É coisa pros meninos, não é coisa pros homens. Tirando isso, tivemos MSX Rio agora em outubro, no dia 8 de outubro. Foi legal, o encontro foi divertido, sempre. O local é o mesmo. Para 2017 a gente deverá manter o local lá no mesmo local que está sendo, lá do Meia, por enquanto. Fizemos os vídeos com fotos dos encontros, então nós colocamos um projetor lá passando mais de 1.400 fotos, sim, 1.400 fotos de 20 anos de MSX Rio. Esses vídeos, se tudo correr bem, no momento que vocês estiverem ouvindo isso aí, já deverão estar no Você Tubo, já deveria ter subido. As pessoas ficaram deprimidas ao ver sua própria foto lá. Sim, alguns viram, nossa, eu tinha cabelo nessa época, o agravante era preto, nossa, eu era magro, nossa, eu não usava óculos nessa época. Cara, 20 anos passam, né? O tempo passa, o tempo voa e nem o Bamerino sobreviveu. Então, eu também só sobre eu era gordo, eu não era gordo nessa época, não dá pra eu dizer isso. Verdade. Lembrar que agora, nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, terá mais uma vez o encontro de usuários de MSX da simpática e quente cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Isso. Pra carioca achar que é quente, vocês calculam. Moradores de Bangu falam que é prazer. É verdade. É porque Bangu é o bairro mais próximo do Sol. Sim. Fica ali depois de Mercúrio. Não é antes. O satélite Mercúrio. O encontro vai ser nessas datas, 12, 13, 14 e 15, ou seja, sábado, domingo, segunda e terça, na simpatizade de Jaú. O local é na Escola Técnica Industrial. Vai começar às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde. Se você estiver lá perto, alguns dos meliantes que comentem esse podcast estarão lá presentes. Pausa para o almoço. Claro, haverá pausa para o almoço, embora exista sempre um fudeba que possa chegar e dizer assim, não, eu sou forte e resistente, não irei almoçar. E visitas esporádicas ao Já o Serve, que é o supermercado mais próximo dele. Ou então o cara fala isso e já almoçou. Já vai comido pro encontro. Já vem comido do hotel. Alguns vão almoçar no Mr. Cheng em frente. Alguns dos meliantes que comentem esse podcast estarão lá presentes. Eu, a princípio, estarei. Irei pro encontro, sei lá qual vez que for. Se você quiser ir, será bem-vindo. Vai ser sempre divertido. Quiser bater um papo lá, começar a falar mal do Reputaria, junto com a gente, que a gente também gosta de falar mal. A gente adora. A gente adora falar mal, né? Falar mal da gente for assim. Principalmente se for falar mal da gente, conversa conosco. Nós temos algumas notícias interessantes. Alguns fatos interessantes para narrar. Tratamento que é quase um fetiche. Nossa. Se vocês estiverem lá, vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação maldita. Vocês participarem lá no encontro.
Vai ter gente do que é canto, pessoal que já tá confirmando aos poucos agora, galera de São Paulo, Curitiba, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez alguém mais, alguns vindo da antiga União Soviética e coisa do tipo. Tem Japão também, já houve casos. Tecnicamente a União Soviética também, mesmo não sendo exatamente um MSX-zero. Um MSX-era, né, cara? Entendedores entenderão. No dia 19 vai haver a primeira Retro SC, o encontro vai ocorrer em Florianópolis, vai ser um encontro de usuários de retrocomputação em geral, então vai ser no sábado, dia 19 de novembro, vai valer tudo, vai ocorrer na simpaticíssima cidade de Florianópolis. Você entra lá no Dataset, o site que todo mundo já visitou, não é mais Datacassete, agora é Dataset, nome, tem as informações lá, a gente vai botar um spare, e no final de semana seguinte, que é do dia 26 de novembro, vai haver mais um encontro pessoal da lista Videomagia. Eu até brinquei com o pessoal da Videomagia, por se adiasse uma semana eu estaria presente no encontro, que eu vou estar na semana seguinte, eu estarei em São Paulo, mas de certa forma até você não vai ficar lá no encontro da Videomagia e arrumar uma briga, porque a Madame vai para São Paulo em dezembro, então ela não ia me deixar ficar na Videomagia ter briga, mas vai ter o encontro da Videomagia no dia 26 de novembro, também é outro encontro que vale tudo, aí vale videogame, vale micro, vale aba, o que tiver pela frente, então participem também, é uma oportunidade de a gente ir, vocês verem, conhecerem alguns dos ouvintes, alguns dos meliantes, em alguns casos conhecer alguns de nós, ou mesmo trocar ideias com pessoas que têm mesmo vício desgraçado que nós, esse vídeo de computador velho, né? Ou amigos clássicos com o meu tempo mais muito bonito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Seguinte, pessoal, 2 dias depois da gente gravar o Repórter Retro, a gente recebeu um convite do pessoal do Opencast, nas pessoas do Ivan e do Diego, para participarmos de uma gravação com eles. No último dia 21 de outubro, celebrou-se o dia do podcast, então eles nos convidaram para compartilhar uma conversa agradável sobre software livre, retrocomputação, podcast, entre outras coisas. Para quem não conhece, o Opencast é um podcast sobre tecnologias livres, e caso você não saiba, todo o processo de gravação, edição e publicação do Retrocomputaria é feito com software livre. Audacity, WordPress, SOX, ferramentas de linha de comando e alguns shell scripts que eu fiz para automatizar o processo. Ainda tem mais. A maior parte dessa quadrilha que vocês conhecem, que acompanham, é adepta desse negócio chamado Linux. Como eu sou ouvinte do Opencast, gosto muito do trabalho deles, e aí receber um convite desses é algo irrecusável. Então lá fui eu, Giovanni, formamos com o Ivan e o Diego uma mesa quadrada, um polígono regular de 4 lados. Conversamos um pouco mais de 1 hora, recebemos o convite para voltarmos mais vezes. Coitado deles, a gente é abusado, hein? Fica aqui a nossa indicação de um ótimo podcast que vocês podem ouvir. O endereço é www.tecnologiaaberta.com.br. A gente já indicou o NGCast, que é do nosso mano parça Junix, Estranho Rogério Pousada, e agora fica aqui a indicação do Opencast para vocês também. Bem, é isso, pessoal. Deixa eu fechar o parênteses. Alguma coisa que vocês teriam a lembrar, dizer, falar, cantar? Não, agora só o Repórter Retro 21. Agora a gente vai se ver no Repórter Retro maior de idade, né? Isso aí, oficialmente maior de idade. Com responsabilidade judicial. Sim. Também. Então tá, por hoje é só, pessoal. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. É isso aí, até a próxima. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui. Então, gente, até mais e que venha o próximo episódio, a próxima semana, o próximo Retro Hit, sei lá. Até mais. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.